Oi, pessoal. Vamos continuar na leitura da Bíblia. A gente vai ler agora Mateus 12. Naquele tempo, no dia de Shabá, Jesus saiu caminhando pelo campo de milho e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas de milho e a comer. Em Deuteronômio tem uma lei, que Moisés deu ali para os judeus, que era permitido recolher a plantação e se alimentar, desde que não usasse ferramentas. E os discípulos, como estavam ali recolhendo com as mãos, isso era lícito, não era considerado roubo, Essa lei foi criada para que as pessoas não passassem fome, Então, eles estavam ali dentro da lei dos discípulos. Então, os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no Shabá. Então, ali o questionamento, dos fariseus é deles estarem ali fazendo isso no sábado, Que para eles ali já estavam se tornando como se fosse um trabalho, O que era proibido no Shabá era a pessoa trabalhar, Deus, ele instituiu ali o sábado para que as pessoas não trabalhassem, As pessoas, elas estavam vindo ali de uma escravidão, lá no Egito. Então, ele instituiu o sábado ali para os judeus por causa desse motivo, para eles poderem separar um dia para se conectar com Deus, Então, o sábado, ele não tinha ali o sentido de ser um fardo, Era para ser um benefício. Só que os fariseus, por conta de não quererem quebrar as leis, eles criaram 613 leis, Como se fosse uma cerca ali, onde era proibido quase tudo de se fazer, entendeu? Então, esse é o questionamento aqui, deles estarem trabalhando no sábado, mas eles não estavam trabalhando, E isso era permitido na lei de Moisés, só que os fariseus, eles já estavam colocando coisas a mais ali em cima desse mandamento ali, de Moisés. Ele, porém, lhe disse: não tens lido o que fez Davi quando ele teve fome e o que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes, Aí Jesus recorre ali, o precedente, Davi, o rei Davi, que entrou ali e comeu os pães que só os sacerdotes poderiam comer. Mas Davi, ele estava obedecendo ali uma ordem de Deus, de entrar. Ele estava em guerra. Então, ali a necessidade humana, Jesus estava querendo dizer que a necessidade humana, sobrepõe, às vezes, as leis religiosas, imposições religiosas, Aí, e Davi não foi condenado por isso, Então, ele estava querendo trazer a lembrança dos fariseus essa condição, Que as leis humanas de fome, elas têm de ser saciadas, Ou não tem lido na lei que o dia de Shabá, os sacerdotes no templo profanam o Shabá e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que isso significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até o dia do Shabá é o Senhor. O sábado foi criado por ele, Ele é o Senhor do sábado, E aí Jesus, ele fala isso aqui, Que o sábado ele foi criado para restauração física, não para ser um fardo,
E partindo dali, ele chegou à sinagoga deles. E eis que ali estava um homem que tinha sua maca. E eles perguntaram para acusarem, dizendo: é lícito curar no dia de Shabá? Os fariseus, né, chegam para Jesus e falam assim: vamos testar ele. É lícito curar no dia de Shabá? Porque eles também, né, já tinham instituído ali que no sábado não poderia se consertar um osso, não poderia se dar um remédio, e até alguns rabinos já tinham proibido orar para uma pessoa enferma no sábado. Olha o nível que ele estava fazendo, o nível de absurdo que estava já se fazendo, né? Até enfaixar uma pessoa, dar um remédio. Então, tipo assim, o sábado era para ser uma coisa que nos aproximava, nos aproximasse de Deus e fazer o bem, né? E eles estavam distorcendo o sentido do sábado, né? E aí eles perguntam para Jesus: é lícito curar no sábado? E ele lhe disse, Jesus, né? Aí Jesus responde: qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e ela cair em uma cova no dia de Shabá, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem no dia do Shabá. Para eles não é, eles podiam resgatar ali a ovelha, entendeu? Mas salvar uma vida humana não podia, né? Então, tipo, o financeiro passava na frente. Então, Jesus expõe aqui, né? E aí, disse ele então ao homem: estende a sua mão. E ele estendeu. E lhe foi restaurada sã como a outra, né? E aí Jesus confirma ali, né, que ele é o Senhor do sábado, né? Que ele tem poder, né? Se ele não fosse uma pessoa que tem poder e que ele estivesse fazendo ali uma coisa que desobedecesse a Deus, né? Como eles estavam achando ali, os fariseus, Deus não ia autorizar que ele curasse o doente ali, né? No sábado, né? Mas não foi o que aconteceu, né? E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, como poderiam destruí-lo, né? Eles ficaram ali com raiva, né? Quando a pessoa não tem argumento, ficou com raiva, já maquinando como poderia matar Jesus, né? A partir desse momento. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e grandes multidões o seguiram. E ele curou a todos e os advertiu de que não deveriam fazê-lo conhecido. Ele não queria ser conhecido ali, né? Porque, como eu já disse em outros vídeos, Jesus ele não se revela ali aos judeus, né? Porque os judeus eles tinham uma expectativa de que o Messias iria derrubar, né, o Império Romano, né, e se fazer rei ali dos judeus, né? E na primeira vinda de Jesus esse não era o propósito. Então por isso que ele sempre pede para não espalhar ali, né? Que as pessoas que foram curados, né? Ele não queria se fazer conhecido como Messias no início. Aí, e advertiu a todos que não deveriam fazê-lo conhecido, para que se pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: e eis que o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem minha alma satisfaz, eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará nenhum homem, ouvirá sua voz nas ruas. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega,
até que ele envie o juízo para a vitória. E o seu nome os gentios confiarão. E no seu nome os gentios confiarão. A gente, né? Os gentios. E agora a gente vamos ler Marcos. Marcos 2:23. E aconteceu que ele passava pelos campos de milhos no dia de Shabá, e os seus discípulos começaram a colher espigas enquanto caminhava. E os fariseus lhe disseram: Vê, porque eles estão fazendo no dia de Shabá o que não é lícito. Mas ele lhe disse: Nunca leste o que Davi fez quando teve necessidade e estava faminto? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães os pães da preposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam, né? E disse-lhe: o Shabá foi feito para o homem, e não o homem para o Shabá. Era para ser um momento ali de descanso, né? E não um fardo. Portanto, o Filho do Homem é o Senhor também do Shabá. E ele entrou novamente na sinagoga, e estavam ali um homem que tinha uma das mãos secas. E eles o observavam se o curaria no dia de Shabá para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: Fique de pé. E ele lhe disse-lhe: É lícito no Shabá fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando ao redor com ira que Jesus estava indignado ali, né? Ele não pecou, né? Com raiva, né? Com ódio assim no coração, né? Ele estava indignado. E entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: Estende a sua mão. E ele estendeu, e a sua mão foi completamente restaurada como a outra. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselhos com herodianos contra ele, como poderiam destruí-lo. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e de Idumeia, e dos outros lados do Jordão, e de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas ele fazia, vinha até ele. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho o esperando por causa da multidão, para que não o apertasse. Porque ele tinha curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para lhe tocar. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele, clamando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente para que não o dessem a conhecer. Ele subiu a um monte e chamou-os a si, os que ele queria, e vieram a ele. E ele ordenou aos 12 para que estivessem com ele, e que ele pudesse enviar para pregar, e ter poder para curar enfermidades e expulsar demônios. Simão, a quem pôs o nome Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filho do trovão, e André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o cananita,
que é Simão, o Zelote, né? E Judas Iscariote, que também o traiu, e eles entraram em uma casa. Aqui Jesus escolhe, né, os 12 discípulos, porque uma multidão de pessoas os seguia, né? Na verdade, tem uma passagem, né, que a gente vai ver mais adiante, que ele mandou 72 discípulos, né, pregar ali pela região. Espalhou ali os 72 discípulos, né? E aqui a gente vê que ele escolheu os 12 principais ali, né? Aqueles 5 que estavam com ele desde o princípio, né? E mais alguns que já haviam seguido ele também desde o princípio, mas que não tinham sido nem nomeados, né, na Bíblia aqui ainda. Porque uma multidão de pessoas já o seguia. Para onde ele ia uma multidão de pessoas, né? E agora a gente vai ler Lucas 6. E sucedeu que no segundo Shabá, após o primeiro, ele passava pelos campos de milho, e os seus discípulos iam arrancando espigas de milho e esfregando-as com as suas mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no dia de Shabá? E Jesus respondeu-lhes, disse: não leste o que fez Davi quando estava com fome, ele e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e tomou e comeu os pães da proposição e deu também aos que estavam com ele, dos quais não é lícito comer, senão os sacerdotes? Eu dizia-lhe: o Filho do Homem é o Senhor também do Shabá. E aconteceu também em outro Shabá que ele entrou na sinagoga e ensinava. E havia ali um homem que tinha uma mão atrofiada. E os escribas e fariseus observavam-no, se ele o curaria no dia de Shabá, para que eles pudessem encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: eu quero vos perguntar uma coisa. É lícito no Shabá fazer o bem ou fazer o mal? De salvar a vida ou de destruí-la? E olhando para todos em redor, ele disse ao homem: estendei a tua mão. E assim o fez, e a sua mão foi restaurada sã como a outra. E eles ficaram cheios de furor, e uns com os outros conversavam sobre o que eles poderiam fazer a Jesus. E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus, né? Jesus, ele vai ali, né, selecionar os discípulos, né, os 12, e antes ele orou, passou a noite toda orando. Ele aqui, né, nos dá o exemplo, né? A gente às vezes toma uma decisão e depois ora pedindo para Deus para fazer com que aquilo dê certo, né? E quando na verdade a gente tem que colocar Deus na frente, né? Orar antes de agir, né? E aqui Deus nos dá o exemplo, né? O próprio Jesus, antes de escolher os discípulos, que era uma missão muito importante, né? Os discípulos, eles foram muito importantes ali depois da morte de Jesus, né? E aí ele ora para Deus a noite toda, né? Olha só. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também deu os nomes de apóstolos. Simão, a quem ele também chamou de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que também foi o traidor.
E agora, para a gente terminar, né, eu queria ler um textinho aqui que eu escrevi explicando sobre o sábado, né? Porque que a gente não guarda o sábado, a igreja não guarda mais o sábado, né? A gente tem, assim, o dever de separar um tempo para Deus. Isso não morreu, né? Mas a gente não precisa mais separar um dia como antes, né? Como o sábado, né? Aí vou ler aqui. Os 10 mandamentos é um resumo da lei de Moisés, né? Jesus nunca ensinou os discípulos a guardar o sábado. E em Lucas 16:16 ele diz que as leis e os profetas profetizaram até João, né? O Antigo Testamento ali, né? João Batista, né? E a partir de Jesus são pregadas boas novas do povo de Deus. O Novo Testamento é o novo pacto, né? Então as coisas que Jesus nos ensina, no próximo vídeo a gente vai ver ali a bem-aventurança, que foi os ensinamentos de Jesus, a gente tem que cumprir, né? Que é as novas leis, né? E aí, quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu as leis do Antigo Testamento. Então, nenhuma delas se aplica à igreja. Nós estamos debaixo da graça. A lei foi dada a Israel para apontar os pecados quando eles saíram do Egito, né? Eles saíram do Egito ali cheios de tradições, né? Porque o Egito era um lugar onde que tinha muita idolatria e eles saíram do Egito, mas o Egito ainda estavam dentro deles. Então, Jesus deu as leis ali para poder dar um rumo a eles, né? Porque eles não tinham, não sabiam o que era certo, o que era lícito, o que era errado. Então, Jesus ali, ele coloca, né? Expõe ali quais são os princípios, né? E aqui, para resumir bem, assim, tem um versículo que é Colossenses 2,16, que fala, né, pra gente, gentios. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que come, pelo que bebe, ou ainda com relação a alguma festa religiosa de celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas, porém, são sombras do que haveria de vir, né? Todo o Antigo Testamento era sombra do que viria. O tempo era sombra do que Jesus, né? Representa Jesus, né? Então, tudo era sombra. Então, essas coisas, porém, são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, se encontra em Jesus. A gente tem Jesus, então a gente pode desfrutar de Jesus, né? Então, vou finalizar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o Sermão do Monte. Beijo!